Está no ar, a voz da limpeza urbana. A fala de quem trabalha, pensa e transforma. Trabalhador da limpeza urbana, este é o seu espaço. O espaço de quem, com dignidade, enfrenta o sol, a chuva, o peso da rotina, mas nunca perde a esperança. De quem transforma silenciosamente as ruas, as praças e as cidades. A nossa voz é forte. A nossa causa é justa. O nosso projeto é transformador. Aqui neste espaço, vamos falar de tudo aquilo que por muito tempo foi silenciado. Então, aumente o volume e fique por dentro das últimas novidades. Com a voz da limpeza urbana. Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso foco é a Comulurb, a companhia de limpeza aqui do Rio, e uma proposta de programa de demissão voluntária, o famoso PDV. Isso. E olha, a gente tem informações de dois lados, né? Tem a visão da comissão de acompanhamento, pela diretora Celina Gonçalves. Certo. E tem também uma denúncia. Veio do André Balbina e essa denúncia compara o PDV com uma coisa que aconteceu antes, o tal carreirão. Isso levanta umas questões sérias. Entendi. Então, a nossa missão aqui é meio que desembrulhar isso tudo, né? Ver o que tem de cada lado. Exatamente. Tentar entender o cenário completo. Ok, vamos lá. Primeiro, o PDV em si. O que a Comulurb está propondo, oficialmente? Pelo que consta, os detalhes mesmos saem na primeira quinzena de junho. Mas já se sabe algumas coisas. A adesão é voluntária, individual, e tem um prazo, né? 45 dias para decidir. Ah, importante isso. E tem um ponto que me chamou a atenção. Para aderir, tem que assinar um termo abrindo mão de questionar o contrato na justiça depois. É isso mesmo? Sim, é um termo de quitação geral. Isso. É bem significativo, né? Requer atenção. Com certeza. E quem pode aderir? É para todo mundo? Não, o foco principal são os empregados que já são aposentados pelo INSS, mas continuam trabalhando, Isso, sabe? aqueles que já têm aposentadoria, mas seguem na ativa. Isso, fica de fora quem está afastado por saúde ou com contrato suspenso. Essas situações, a não ser que o INSS mande voltar, com laudo e tudo. Entendi. E o que a empresa oferece em troca, nesse pacote de saída? Bom, a proposta inclui o pagamento de um salário de referência, a liberação total da multa de 40% do FGTS, que é um direito na demissão sem justa causa, né? Sim, a multa do fundo de garantia. E também pagamentos proporcionais de férias, 13º salário, o básico. E tem a questão do plano de saúde, que sempre pesa muito. Pois é. A proposta fala em manter o plano de saúde para o titular. Vitalício. Vitalício. Isso é um ponto forte. Mas para os dependentes, a conversa é outra. Podem continuar, mas aí tem que pagar do bolso. Ah, entendi a diferença. Ok. E a postura da empresa sobre isso? Tem negociação? Olha, segundo o que foi relatado pela comissão, a Comulurb já calculou o custo. Uns 473 milhões, esse valor já estaria no orçamento. Já está previsto, então. Isso. E a sinalização da empresa é que, bom, a proposta é essa. Não tem muita margem para negociar ou mudar. Meio pegar ou largar, então. Parece que sim. A comissão até mencionou um projeto de lei antigo, o PL 146, que talvez pudesse ser uma alternativa, mas a empresa já descartou. Diz que está arquivado, que é inconstitucional. Proposta fechada, mas aí é que a coisa fica mais complexa, né? Com essa denúncia que você mencionou, que compara o PDV com o tal Carreirão de 2023. O que foi isso? O Carreirão, basicamente, foi um processo de reenquadramento de funções lá na Comulurb. Uma reorganização interna de cargos, salários. Uma mudança na estrutura. Exato. E a denúncia do André Balbina alega que esse processo foi, pouco transparente, prejudicial para muita gente. Prejudicial como? O que a denúncia diz que aconteceu? Ela detalha que teve trabalhador assinando o documento sem entender direito o que estava assinando, sabe? E que, na prática, alguns perderam o adicional de insalubridade. Mesmo continuando em lugar insalubre? Tipo hospital? Sim. Segundo a denúncia, continuaram no mesmo posto, mas sem o adicional. E pior, teria havido até desconto retroativo no salário de alguns. Nossa senhora.
Desconto retroativo? É o que a denúncia afirma, e que o ganho real no salário para quem teve algum foi mínimo. Foi mais uma mudança no nome da função do que um benefício real. Entendi. E aí a denúncia conecta isso com o PDV atual. A conexão é direta. O medo, o receio expresso na denúncia é que o mesmo modus operandi, digamos assim, se repita agora. A mesma falta de clareza, a mesma falta de informação completa. Exatamente. E a crítica mais pesada na denúncia vai para o sindicato da época, o CIEMACO, RJ. O Sindicato dos Trabalhadores de Asseio e Conservação. Isso. A denúncia alega que o sindicato sabia dos termos do carreirão e concordou. Isso teria criado uma desconfiança muito grande. E essa desconfiança de antes agora respinga no PDV. É o que parece. A fonte da denúncia está basicamente soando um alarme, né? Falando para o pessoal, olha, cuidado. Lembrem do carreirão. Vê sem entender tudo direitinho. Faz sentido diante desse histórico relatado. Então, o cenário que a gente tem é esse, de um lado um PDV com regras, benefícios, mas apresentado como inegociável. Sim, com a vantagem do plano vitalício para o titular, que não é pouca coisa. E do outro lado essa sombra do carreirão, né? Com a denúncia falando em perdas, falta de transparência. E essa desconfiança que ficou, inclusive em relação à representação sindical da época. Coloca o trabalhador numa situação bem difícil para decidir, né? Muito difícil. É uma encruzilhada. A proposta do PDV tem lá seus atrativos, especialmente para quem já está aposentado. Mas o fantasma do carreirão, essa desconfiança toda levantada pela denúncia, pesa muito. Sem dúvida. A cláusula de quitação geral, abrindo mão de ações futuras, ganha um peso ainda maior nesse contexto de desconfiança. Com certeza. Por isso a recomendação da denúncia é de alerta máximo e de união dos trabalhadores para entenderem bem o que está em jogo. Bom, fica então uma reflexão final, né? Para além dos detalhes financeiros desse PDV específico da Conlurb, o que essa tensão toda revela sobre o quanto a confiança é fundamental? Exato. A confiança, a transparência, o peso do histórico nas relações entre a empresa, o sindicato e os trabalhadores. Principalmente em momentos tão decisivos como esse, de escolher aderir ou não a um PDV. É algo para se pensar. Você gostou de ouvir o podcast A Voz da Limpeza Urbana? A fala de quem trabalha, pensa e transforma. Então se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Compartilhe este episódio para fortalecer a nossa luta. E deixe uma mensagem com sua crítica ou sugestão, que pode ser o tema do nosso próximo programa. Aqui neste canal, toda semana você tem a sua voz gritada. Voz essa que muito tempo foi silenciada. Lhes foi negado. Aqui neste espaço vamos denunciar tudo. Desde as péssimas condições de trabalho, a falta de apoio do sindicato ou até mesmo do governo. Vamos exigir respeito, dignidade e valorização para a nossa categoria. Entre vassouras e microfones, a Voz da Limpeza Urbana luta por você que é trabalhador, por um sindicato forte e ético e por governança justa.